Beleza, pessoal, sejam bem-vindos. O objetivo dessa aula é nós aprendermos a escrever um smart contract utilizando bytecodes. Por que disso? Primeiro, porque esse é o passo inicial para o estudo da IU, do Assembly em Ethereum, e também porque para que nós venhamos a ver como que fica aquela linguagem que nós escrevemos em JavaScript, uma linguagem baseada em pilhas. Nós buscamos ali criar uma simulação, muito mais simplificada, mas já com a lógica que você encontra na linguagem do Bitcoin, na linguagem script, e também na linguagem da Ethereum Virtual Machine. Então nós precisamos ver como que isso funciona agora na Ethereum Virtual Machine. A lógica não muda muito porque nós temos basicamente uma sequência de instruções e valores que são colocados e retirados de uma stack. E eu acredito que a melhor forma da gente começar a estudar esse tópico, que é considerado por muitos de alta complexidade, é por meio de um smart contract que faça o armazenamento de um valor e que busque esse valor, porque essa é uma operação de armazenamento e retorno, é uma operação muito comum. Então o que nós vamos fazer hoje é basicamente escrever aqui um smart contract em bytecodes que armazena o número 42 e retorna o número 42. Como que nós faríamos isso em Solid? Nós criaríamos uma função simplesmente que receberia, que uma vez chamada, retornaria o valor 42. Mas nós vamos fazer isso utilizando bytecodes. Então, nessa aula nós vamos aprender a entender, aqui está, o smart contract já. Vamos entender como que funciona essa sequência de números. E na próxima aula nós vamos utilizar aí já a IU para colocar isto na blockchain. Nós vamos utilizar daí o Upcode Create. Na Uniswap, aqui no smart contract da Uniswap, responsável por criar o par, nós vemos o uso do Create 2, porque esse opcode especificamente ele permite que você saiba o endereço de um smart contract antes mesmo do deploy. Então perceba que a Assembly, em muitos casos, ela é muito útil. Mas a Ethereum ela tem uma função especial, porque quando se fala em Assembly, você pensa sempre em programação para microcontroladores, por exemplo. No caso aqui, ainda que nós estejamos, nesse caso, numa máquina virtual, numa virtual machine, cada instrução custa dinheiro. Então não é só uma questão de otimização, mas uma questão também de economia. Você compreender como que funciona o bytecode. Perfeito. Então, primeira coisa que nós vamos separar a instrução específica que vai armazenar 42 num ponto e retornar esse 42. Onde que ela está? São esses 10 bytes aqui, ó. 1, 2, 3. Já sei aqui que é até o F3, Então eu vou copiar. Por hora, esqueça o restante. Então o que eu tenho aqui basicamente é isso que eu falei para vocês. O que é a instrução? Vou traduzir isso para armazene 42 e retorne 42. Como que eu traduzo isso aqui para números? Eu vou ter basicamente as seguintes instruções: push, que vai colocar valores na stack; mstore, que vai ser responsável por armazenar o valor no ponto na memória; e o return, que vai fazer a leitura a partir de um ponto da memória de uma quantidade de bytes. Esses são os opcodes principais. O push 1, no caso, é representado pelo 60, mstore pelo 52 e o return pelo F3. Vamos ver como que funcionaria esse processo passo a passo. Push 1 byte. Qual que é 1 byte? A partir do push 1 byte, lembrando que nós estamos no formato hexadecimal, cada 2 algarismos representam 1 byte. Então esses 2 algarismos aqui representam o valor que eu vou colocar na stack. 2A é o valor 42. A é 10. 2 vezes 16 dá 22. Melhor, 2 vezes 16 dá 32, com mais 10, dá 42.
Aí eu vou colocar agora o 0, por quê? Porque depois do 0 vai vir o mStore. O mStore ele vai armazenar o valor, este valor, na posição 0, que eu coloquei aqui, certo? Então eu vou ter agora, essa parte do código está aqui, ó. Certo? Agora, eu preciso pensar nesse, porque aqui, até aqui eu só armazenei o valor. Agora eu preciso fazer a leitura. Para fazer a leitura eu vou ter que dizer para a instrução return, que vai parar a execução e vai retornar um valor de um ponto, né, a quantidade de bytes que eu venho indicar para ela a partir de um determinado ponto. No caso eu quero que seja retornado 32 bytes. O mStore ele vai armazenar, né, solid 32 bytes. Então eu vou colocar aqui 60, primeiro a quantidade de bytes que eu quero retornar, né, que eu quero que ele retorne. Então, ou seja, 60, 20, né, 20 é 32 em decimal. E a partir de onde que eu quero que esses bytes sejam retornados? A partir da posição 0. Então, ou seja, eu armazenei o valor de 42 até com essa parte aqui. E essa parte agora, veja que aqui eu tenho uma instrução de retorno, aqui eu tenho instrução de armazenamento. Este processo aqui coloca os valores que vão ser lidos por essa instrução e aqui os valores que vão ser lidos por essa instrução. Certo? Perfeito. Então esse aqui é o nosso runtime code. Vou colocar junto aqui. Só que eu vou precisar de um outro elemento. Nesse caso aqui, eu vou ter que pegar agora. O que você tem que fazer? Você tem que pegar isso aqui, ó. Tudo isso aqui que nós já vimos, passo a passo. Embrulhe isso, pense nisso como um único número, como uma única informação. Isso aqui é o nosso runtime code. Isso aqui vai precisar ser também. Agora, esse processo que nós fizemos com o número 42, ele vai ter que ser feito também. Vai ter que ser refeito, só que agora com essa quantidade de bytes aqui. E o código que vai ser responsável por basicamente armazenar agora este valor e retornar este valor, que nós já sabemos que é toda uma sequência de instrução, é o chamado creation code. Então tem o runtime code e o creation code. E é bem fácil de você ver isso, por quê? Porque o primeiro opcode que eu vou colocar aqui, ó, que já está aqui, é o 69. 69, ele é nada mais do que coloque 10 bytes na stack. Qual que é o 10 bytes que nós vamos colocar? Nada mais do que o nosso runtime code. Então, coloco ali os 10 bytes. Agora eu vou o quê? Eu vou precisar armazenar este valor numa posição na memória. Então, eu vou ter que colocar a posição, né? O valor já está aqui, né? Agora eu preciso colocar a posição. Onde que vai ser? Vai ser 0, então 60, 0. E agora se eu colocar o 52, ele vai salvar então esses 10 bytes, né, na posição 0. Então eu vou colocar aqui 52. E aí, perfeito. Agora o que eu fiz? Antes eu salvei o 42 numa posição na memória. Agora eu estou salvando o meu runtime code, que são os 10 bytes. E agora, da mesma forma que ocorreu na última vez, eu preciso apenas dizer ali, por meio da usar novamente o return, o que a quantidade, né, de bytes que eu quero que seja retornada e a partir de qual ponto. Essa é uma questão importante que eu tenho que prestar atenção. Por quê? Porque se você perceber, o mStore ele vai salvar 32 bytes. Então quando eu coloco aqui, por exemplo, eu coloquei 10 bytes aqui, né? Aí na posição 0, né? Na posição 0, e chamei o 52. O que ele vai fazer basicamente? Ele vai salvar 32 bytes esse mStore, 32 bytes. Então o que não tiver, mas o meu runtime code não tem 32 bytes, ele tem 10 bytes. Então o que eu vou fazer? O espaço vou preencher com 0, né? O espaço que eu não preencho com este aqui. Como aqui eu tenho 10 e eu preciso armazenar 32, então eu vou preencher com quantos?
bytes aqui, 22 bytes. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Copiar. 22 bytes, isso, colocar aqui, 20, 21, 22, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Copiar, colar, 20, 21, 22, e aí eu vou colocar, né, preencher o restante com o meu 10 aqui. Então basicamente vai ser uma coisa assim que vai ficar ali, ó. Então o que que acontece? Agora que eu vou usar o F3, eu vou precisar dizer para ele a partir da onde que eu quero que seja feita a leitura. A partir da onde que é? A partir daqui, ó. O offset, que isso aqui é chamado de offset, é 22 bytes. E qual que é a quantidade que eu quero que seja retornada? São os 10 próximos, né? Os 10 a partir do 22, que é isso aqui, ó. Né? E como que isso está escrito aqui? Basicamente, coloque primeiro a quantidade que eu quero, que você quer que seja retornado, e a partir de que ponto. Ou seja, eu vou colocar aqui 60, que é o push. Push o quê? Push a primeira quantidade que eu quero que retorne, que é 10. 10 em hexadecimal é 0A. E a partir da onde? A partir do... Tendo qual que é o offset? 22, né? 22 bytes. 22 em hexadecimal é 16. E aí, o F3, que efetivamente vai fazer o processo, né, de leitura, né, e retorno e parar a execução do programa. Certo? Então, isso que é importante que vocês entendam que tem uma lógica. E é essa que nós vimos aqui. Então, aqui, esse código todo é o nosso smart contract que vai armazenar no valor 42 e vai fazer a leitura e vai retornar esse valor independente do que aconteça, né? O que nós vamos então ver daí na próxima aula? Nós vamos escrever agora o smart contract e vamos utilizar a assembly para que nós possamos aí fazer o deploy. Vamos fazer o deploy por meio do opcode create, só que daí nós vamos utilizar o assembly, daí nós vamos falar um pouco sobre o create, que é interessante justamente porque tem o create 2, e vai ser bem legal. Mas eu acho que por hoje nós já vimos aqui bastante informação, e eu acredito que vocês não devem ter achado tão complexo, né, quanto se diz, né? Perfeito? Então é isso, na próxima aula continuamos.